O milionário fica chocado ao ouvir mendigo negro oferecer salvar-se empresa com segredo. São Paulo parecia maior e mais fria do que nunca naquela tarde sufocante. Victor Andrade, o milionário conhecido pela frieza de aço e a mão firme nos negócios, caminhava pelas ruas agitadas, com o coração apertado e a mente em chamas. Sua fortuna, resultado de anos de amarras e ambições, agora ameaçava ruir diante de uma crise que ele nunca pensou enfrentar. Enquanto a chuva começava a ensopar o concreto e o barulho dos carros e buzinas se misturava à pressa da multidão, ele viu um homem sentado na calçada, um mendigo negro que não parecia estar ali por acaso. Seus olhos enormes e profundos brilhavam estranhamente, como se guardassem um segredo antigo, pesado, impossível de ignorar. Victor hesitou, o peito sufocando, a garganta seca. Ele, o homem que controlava impérios, agora sentia a solidão esmagadora da dúvida. Foi quando o mendigo falou, a voz baixa, firme, carregada de um miss. A multidão ao redor parecia congelar, o barulho abafado, enquanto Victor estendia o braço aceitando ouvir. O mendigo revelou informações que pareciam vir direto das sombras do passado de Victor. Histórias escondidas, conexões perigosas entre a fortuna da família Andrade e antigas rivalidades que ainda pulsavam no submundo da elite de São Paulo. Era como se um véu pesado fosse levantado, expondo feridas que o milionário preferia enterrar. A tensão parecia sufocar a calçada. O ar pesado, carregado de segredos, fazia Victor sentir cada pensamento como uma punhalada no peito. O mendigo falava de um enredo antigo, de traições veladas entre os Andrade e outra família poderosa, uma batalha silenciosa que ameaçava explodir a qualquer momento, destruindo não só negócios, mas o próprio legado que Victor lutava para manter. As ruas vibravam com a energia da cidade, mas para Victor, tudo ao redor parecia distorcido. Um jogo cruel e cruelmente esperado. Ele encarava aquele homem, tão simples. Uma carta misteriosa, com letras quase apagadas, que sugeria uma revelação ainda mais profunda. Alguém muito próximo sabia demais sobre a história da família Andrade. O nó na garganta apertava. A respiração acelerava. O milionário encarava o horizonte de concreto, dividido entre enfrentar seus piores demônios ou fugir para a segurança confortável da arrogância. Uma decisão que poderia mudar tudo. Elias, o mendigo de olhos enigmáticos, observava em silêncio, como se soubesse que aquele momento era só o começo de uma jornada tortuosa. O relógio da cidade marcava o fim do dia, mas para Victor Andrade, a verdadeira tempestade estava só começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem. Olhos fixos no mendigo. Ele sentiu que a promessa de salvação poderia ser uma armadilha. O que você quer em troca? Ele perguntou, a voz tremendo, mas firme. O mendigo deu um sorriso enigmático, como se tivesse esperado por essa pergunta. Você sabe que há um preço a pagar por cada segredo, Victor. Mas às vezes o que você não sabe é mais devastador do que o que já conhece, disse ele. Suas palavras rápidas como um golpe de faca. Algo no jeito como Elias falava incutiu um medo profundo. Uma sensação de que o que estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Conte logo! Victor quase gritou. Era a mistura do desespero com a urgência de uma redenção. O mendigo começou a falar sobre uma pessoa que estava mais perto de Victor do que ele poderia imaginar. Alguém que tinha informações não só sobre sua fortuna, mas sobre seu próprio sangue. Seu pai não é quem você pensa que é, Andrade, sussurrou Elias. Um frio percorreu a espinha de Victor. Ele não queria acreditar. Um turbilhão de emoções varreu seu corpo.
Negação, raiva, confusão. O mendigo podia estar mentindo, ou era verdade. Meu pai, ele é tudo o que sempre soube, balbuciou Victor. A voz agora um eco de incredulidade. Elias, porém, não hesitou. A verdade é mais complexa, Victor. Você é fruto de um arranjo, de um escândalo que sua família tentou apagar. A única razão pela qual você está onde está é porque alguém colocou você lá, por razões que você vai precisar descobrir. Cada palavra parecia um soco no estômago de Victor. A multidão ao redor seguiu sua própria rotina frenética, mas para Victor tudo parecia lento, como se o tempo tivesse parado. Ele piscou, tentando processar a avalanche de informações. Seu coração batia descompassado. O que isso significava para sua vida, para sua luta? De repente um grito cortou o ar. Uma mulher na calçada do outro lado da rua. Todos os olhos se voltaram para ela, incluído o de Victor. Ela apontou, pálida, com as mãos tremendo. Olhem, é ele, o assassino! A voz dela saiu como um furacão, assolando a paisagem até então tranquila. O mendigo, Elias, olhou para Victor com um brilho diferente nos olhos. Você precisa ir. Agora! Victor não entendeu. O que assassino tinha a ver com tudo aquilo? Mas a multidão já murmurava, e alguns começavam a se mover na direção da mulher. O caos estava prestes a explodir. Nesse momento, convictamente, Victor decidiu que a resposta aos mistérios da sua vida começava ali na calçada, em meio ao tumulto. Mas uma questão ressoava em sua mente, como uma sombra. Qual era o segredo que Elias realmente guardava? E mais importante, quem era ele realmente? Após o que eles vão descobrir, você não vai ter muito tempo, gritou o mendigo, empurrando Victor para a calçada. O pânico tomou conta e, enquanto ele tentava recuperar o controle, uma visão aterrorizante o paralisou. A mulher apontando estava segurando uma foto. E na imagem, um jovem que parecia exatamente como Victor. Agora, o nó na garganta era imenso, e a pergunta ecoava na sua mente. Quem havia se infiltrado em seu passado, pronta para desenterrar verdades que deveriam permanecer enterradas? A noite estava apenas começando, e a tempestade prometia ser mais aterradora do que ele jamais imaginou. Victor ficou paralisado. O olhar da mulher na calçada, o grito sobre "O que está acontecendo? Quem é essa mulher?" O grito ainda ecoava, ressoando em sua cabeça. Elias, agitado, olhou em volta. Você nem tem tempo. O que a mulher levantou pode ser mais perigoso do que você imagina. A verdade pode matar. Mas Victor não conseguia se mover. Ele olhou novamente para a mulher, cujo rosto agora parecia um misto de medo e determinação. A foto, ela mostrou uma foto, pensou. Quem está na foto? Saia da linha de fogo, Andrade, gritou Elias, puxando-o para o lado, enquanto o tumulto ao redor crescia. A multidão começou a murmurar, olhos curiosos se virando em direção a eles. Atenção palpável. Quem é a mulher? O que ela sabe? Victor insistiu, angustiado. Meu pai, o que tem a ver com isso? Elias hesitou, respirando fundo. A mulher não é o que você pensa. Ela é parte de um passado que sua família fez questão de esconder. E então, um barulho. Uma sirene distante se aproximando, puxando a atenção de todos. Mãos se agitando, as pessoas começaram a se dispersar em pânico, algumas correndo na direção oposta. O eco de passos se intensificou enquanto a noite engolia tudo ao redor. As luzes da cidade brilhando como estrelas traiçoeiras. Elias lançou um olhar preocupante para Victor. O que você vai fazer? O que você quer saber? Eu quero saber a verdade. Victor respondeu, a voz se elevando, misturando frustração e desespero. O mendigo fez uma pausa, seus olhos profundos fixos nos dele. Está preparado para as consequências? Ele hesitou. Aquela mulher pode ser parte da solução ou a sua ruína. O que você faz a partir daqui vai moldar seu destino. Um novo grito, e dessa vez não era apenas um desespero. Algo se desdobrou em uma cena repentina. A mulher estava correndo em direção a eles, com a foto em mãos. O coração de Victor disparou.
e ele sentiu como se estivesse prestes a descobrir um segredo enterrado a 7 chaves. Você, Victor! Ela gritou, a voz tremendo. Você precisa ouvir. Quem é você? Questionou ele, o medo começando a se infiltrar em sua coragem. Ela parou à frente dele, ofegante, e levantou a foto. Veja, é você, e não apenas isso. Quem está atrás de você, na sombra? Ele olhou para a imagem, e o mundo ao seu redor se desfez. A foto mostrava um jovem muito parecido com ele, mas ao fundo, uma figura familiar, seu pai, ao lado de uma mulher. E não era qualquer mulher, era alguém que ele reconhecia de memórias distantes, uma memória que todos na família Andrade tentaram apagar. Isso não pode ser verdade, Victor sussurrou, somente lutando para entender. Minha mãe? Ela? Sim, e essa é mulher, disse a desconhecida, apontando para a foto. Ela sabe mais do que você imagina. O passado da sua família está prestes a vir à tona, e você pode não gostar da verdade. Elias estava ao lado, observando, enquanto a multidão se dispersava. Mas o que ele realmente sabia? O silêncio era ensurdecedor. O momento estava se moldando em uma reviravolta que poderia acabar com tudo o que Victor acreditava ser real. Você vai se encontrar com ela. Essa é a única forma de entender o seu legado, disse Elias, sua voz agora carregada de urgência. A rainha do caos estava reinando em sua mente, e antes que pudesse decidir, uma escolha se formava em seu coração de milionário. Essa mulher, o que ela quer? Questionou, apenas para ser surpreendido por um novo grito. É uma armadilha! Alguém gritou na multidão, e uma sombra escura se projetou das luzes da noite, mergulhando o mundo de Victor em um pesadelo urgente. Cuidado, Andrade! Elias ainda gritou, mas era tarde demais. O verdadeiro terror estava se aproximando, e a única certeza era que a tempestade estava prestes a explodir com toda a sua força. Victor ficou paralisado. O olhar da mulher na calçada. O grito sobre um assassino. Tudo girava em sua mente como uma tempestade sem controle. Ele se voltou para Elias, buscando respostas, mas o mendigo já estava se afastando, puxando Victor pela manga. Você precisa ir agora! Espera, Victor pediu, sua voz atravessando o pânico. O que está acontecendo? Quem é essa mulher? O grito ainda ecoava, ressoando em sua cabeça. Elias, agitado, olhou em volta. Você não tem tempo. O que a mulher levantou pode ser mais perigoso do que você imagina. A verdade pode matar. Mas Victor não conseguia se mover. Ele olhou novamente para a mulher, cujo rosto agora parecia um misto de medo e determinação. A foto. Ela mostrou uma foto, pensou. Quem está na foto? Saia da linha de fogo, Andrade! Gritou Elias, puxando-o para o lado, enquanto o tumulto ao redor crescia. A multidão começou a murmurar, olhos curiosos se virando em direção a eles. Atenção palpável. Quem é a mulher? O que ela sabe? Victor insistiu, angustiado. Meu pai, o que tem a ver com isso? Elias hesitou, respirando fundo. A mulher não é o que você pensa. Ela é parte de um passado que sua família fez questão de esconder. E então, um barulho. Uma sirene distante se aproximando, puxando a atenção de todos. Mãos se agitando. As pessoas começaram a se dispersar em pânico, algumas correndo na direção oposta. O eco de passos se intensificou, enquanto a noite engolia tudo ao redor. As luzes da cidade brilhando como estrelas traiçoeiras. Elias lançou um olhar preocupante para Victor. O que você vai fazer? O que você quer saber? Eu quero saber a verdade, respondeu Victor, a voz se elevando, misturando frustração e desespero. O mendigo fez uma pausa, seus olhos profundos fixos nos dele. Está preparado para as consequências? Ele hesitou. Aquela mulher pode ser parte da solução. Ou a sua ruína. O que você faz a partir daqui vai moldar seu destino. Um novo grito, e dessa vez não era apenas um desespero. Algo se desdobrou em uma cena repentina. A mulher estava correndo em direção a eles, com a foto em mãos. O coração de Victor disparou. Ele sentiu como se estivesse prestes a descobrir um segredo enterrado a 7 chaves.
Você, Victor! Ela gritou, a voz tremendo. Você precisa ouvir! Quem é você? Questionou ele, o medo começando a se infiltrar em sua coragem. Ela parou à frente dele, ofegante, e levantou a foto. Veja, é você! E não apenas isso, quem está atrás de você, na sombra. Ele olhou para a imagem, e o mundo ao seu redor se desfez. A foto mostrava um jovem muito parecido com ele. Mas ao fundo, uma figura familiar, seu pai, ao lado de uma mulher. E não era qualquer mulher. Era alguém que ele reconhecia de memórias distantes. Uma memória que todos na família Andrade tentaram apagar. Isso não pode ser verdade. Victor sussurrou, sua mente lutando para entender. Minha mãe, ela... Sim, e essa mulher? Disse a desconhecida, apontando para a foto. Ela sabe mais do que você imagina. O passado da sua família está prestes a vir à tona e você pode não gostar da verdade. Neste instante, um movimento à periferia de sua visão atraiu sua atenção. Um homem encapuzado, seus olhos obscuros como a noite, apareceu na esquina. Ele observou a cena em silêncio, e a respiração de Victor parou. Algo nele era familiar. O homem se aproximou, seus passos silenciosos em meio ao caos. Você está mais perto da verdade do que imagina, Victor, disse o homem, a voz rouca, cortando o ritmo frenético ao redor. Quem é você? Victor disparou, seu coração acelerado. Alguém que foi esquecido. Assim como seu passado, respondeu o estranho. A intensidade em seu olhar a fazendo parecer um eco de sombras passadas. A verdade sobre sua família é mais obscura do que você pode suportar. A escolha está em suas mãos. Enquanto Victor tentava juntar os pedaços, o homem encapuzado fez um gesto sutil. A mulher olhou para ele, então para Victor, como se pedisse ajuda. A verdade não é só sobre você, Victor, ela exclamou, a urgência transbordando. Libere-se das correntes que sua família tece. Nesse momento tudo gelou. Um suspiro coletivo passou pela multidão, e Victor sentiu uma ponte quebrar sob seus pés. A ideia de que sua vida, sua história, era uma mentira, sentiu como um golpe. O homem encapuzado começou a se afastar, cada passo revelando mais mistério. Espere! Victor gritou, mas sonoridades de desespero foram engolidas pela agitação e pela escuridão. Ele se voltou de volta para a mulher, que parecia pronta para desmoronar. Quem está realmente envolvido? Quem mais sabe disso? Sua voz quase que supondo que o choro estava perto. O que vou te dizer agora é mortal, mas necessário, ela disse, seu olhar fixo e intenso. Você precisa saber. Você não é o único que busca a verdade. E não está a salvo. Eles estão vindo. O nó na garganta apertava, e com um toque de mão, a mulher entregou a foto a Victor. Ele viu em um canto, um símbolo familiar, algo que ele tinha visto em documentos antigos da família, um sinal que parecia sussurrar segredos enterrados. As sirenes ficaram mais próximas, e a noite parecia vibrar com promessas de revelações que poderiam destruir tudo. O homem encapuzado desapareceu em meio à multidão. Um espectro em um universo alheio. Victor olhava para a foto, quase hipnotizado, enquanto o mundo ao seu redor girava em um caos incontrolável. Meu Deus, quem está vindo? O que isso significa? A voz de Elias soou distante, mas a verdade se tornava mais clara, como uma lâmina afiada cortando o véu da ignoração. A tempestade estava apenas começando, e a revelação estava a um passo de se desdobrar em algo muito pior do que Victor poderia imaginar. Ele não sabia preencher os espaços deixados pela incerteza. O que mais estava escondido sob o manto de sua história? Victor olhou fixamente para a foto. O ar ao seu redor parecia pesado, quase paralisado pela descoberta. Ele sentiu o coração disparar, as batidas retumbando nos ouvidos, como se toda a cidade estivesse se esvaindo. O homem encapuzado se afastava, desaparecendo em meio à agitação da multidão, enquanto a mulher começava a falar novamente. Mas suas palavras se confundiam com o burburinho da noite. Você precisa entender, Victor. Não é só sobre você. É sobre um segredo que pode mudar tudo. De repente, Elias puxou Victor, gritando: Victor, vamos agora! A pressão aumentava e a sirene se tornava mais próxima.
Os gritos da mulher se dissolviam na confusão, mas Victor não conseguia sair, as palavras dela ecoando em sua mente como um mantra obsessivo. Quem é essa mulher? O que ela sabe? Era inquietante pensar que a verdade se escondia ali, tão próxima, enquanto tudo ao redor girava em caos. Quando ele finalmente decidiu seguir Elias, uma mão agarrou seu braço. Era a mulher, os olhos cheios de medo. Eles estão vindo. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Ela olhou diretamente em seus olhos, como se tentasse penetrar em sua alma. Victor hesitou. Quem está vindo? E quem é você? A corrente de incerteza só aumentava. E então, algo inesperado ocorreu. Um tiro. O som ecoou pela calçada. Um eco cruel que cortou o ar de forma abrupta. O coração de Victor parou. Ele olhou à sua volta e viu o homem encapuzado caindo ao chão, com uma expressão de dor aguda, enquanto a multidão, antes em movimento, parou instantaneamente. A cena se tornou um frenesi de gritos e desespero. Não! Não! O que está acontecendo? Victor gritou, mas a resposta pareceu se perder no pânico coletivo. A mulher soltou seu braço e começou a correr, mas a cena na sua frente foi devastadora. O homem encapuzado estava no chão, a vida escapando dele como areia entre os dedos. Ele olhou diretamente para Victor e, em um último suspiro, sussurrou: "A verdade está com você." O tempo pareceu parar. O caos ao redor desapareceu. O peso daquelas palavras o esmagava. O que o homem sabia? O que ele queria dizer? A mulher, em um acesso de pânico, pegou a foto da mão de Victor e saiu correndo na direção oposta, uma figura fugidia no meio do turbilhão. Victor sentiu um frio na espinha e a confusão se transformou em uma onda de adrenalina. Era como se o chão tivesse se aberto debaixo de seus pés. O homem que morreu com suas últimas palavras parecia ter acendido uma fogueira de perguntas que se espalhavam. "Victor, vamos!" gritou Elias, puxando-o para longe do aglomerado. O relógio da cidade marcou um tempo lento enquanto cada passo de Victor se tornava mais pesado. Ele estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar tudo. Mas antes que pudesse escapar, uma sombra se projetou sobre eles. Era a mulher que tinha gritado. Ela parou na frente dele, com o rosto pálido. "Você não entende. Eles vão tentar te calar. A verdade deve ser revelada ou você não estará seguro." A urgência em sua voz penetrava em cada fibra do corpo de Victor. E então, em um movimento brusco, ela revelou algo que ninguém esperava. Uma pequena gravação em seu celular. "Escute isso. É tudo o que você precisa saber." Victor olhou para Elias, que parecia tão perdido quanto ele. O clima estava tenso, e a gravação era uma porta aberta para um abismo que ele não estava preparado para enfrentar. "Por favor, escute." A mulher implorou. Victor hesitou, mas em um impulso premente, ele aceitou o celular. O áudio começou, e as primeiras palavras cortaram a escuridão como uma faca. "Se você está ouvindo isto, minha vida está em perigo. José Andrade não é quem você pensa que é. O passado está de volta." As palavras dançavam em sua mente, e uma sensação gelada percorria sua espinha. O que mais poderia estar escondido? Quais segredos sua família escondia? Ao fundo, ainda podia ouvir a sirene se aproximando. A tempestade ainda não tinha acabado. A verdade ameaçava desmoronar seu mundo, e agora ele estava no centro do furacão. A mulher fez uma pausa profunda, o olhar fixo e determinado. "Se você não agir agora, perderá tudo. Essa é sua última chance." Enquanto ouvia a gravação, Victor teve a certeza de que a revelação estava mais perto do que jamais imaginou. E o que estava em jogo era mais do que ele poderia suportar. Quem sou eu realmente? O que mais estou prestes a descobrir? O pânico e a ansiedade se misturavam, formando um nó ainda mais apertado dentro de seu peito. Ele, o milionário que sempre controlou tudo, agora se via à mercê de verdades que poderiam destruir sua vida. A tempestade estava prestes a desabrochar, e Victor sabia que não havia como voltar atrás.
Victor olhou fixamente para a foto, o coração acelerado. A mente uma tempestade de perguntas. A verdade está com você. As palavras do homem encapuzado ecoavam em sua cabeça, e por um momento tudo parecia paralisar. Ele podia sentir a pressão crescente ao seu redor, a urgência da mulher ao seu lado se tornando quase palpável. Quem é essa mulher? Ele sussurrou, sem desviar os olhos da foto. O pânico começava a tomar conta de tudo. A mulher respirava ofegante, seu olhar demonstrando uma determinação quase desesperada. Não temos tempo, Victor. Eles estão aqui! Como se o universo quisesse transformar aquele momento em um desastre, um barulho ensurdecedor cortou o ar. O eco de uma explosão. Victor encolheu. O chão pareceu tremer sob seus pés. Pessoas começaram a gritar e correr em todas as direções. Ele olhou em volta, confuso e apavorado. O que estava acontecendo? Vamos! Gritou Elias, puxando Victor pelo braço. Mas ele ainda estava paralisado. O som estrondoso da explosão ressoando em sua mente como um alerta. A mulher estava chamando, mas seus gritos eram abafados pelo tumulto. Fique perto de mim, ela conseguiu dizer, agarrando o braço de Victor com firmeza. Mas de repente, uma sombra se projetou entre eles. Um homem vindo do nada, com uma arma na mão. O coração de Victor disparou. O homem apontou a arma para eles, e tudo ao redor parecia desacelerar. Solte-o! Gritou o homem. A verdade não deve ser revelada. A mulher soltou um grito, e Victor sentiu a adrenalina correr por suas veias. Em um movimento instintivo, ele se colocou na frente dela. Não, espere! Mas o homem com a arma não hesitou. Um disparo ecoou pelo ar, e o mundo de Victor se transformou em um massacre de emoções. O grito dela se transformou em um lamento. Ele olhou para trás e viu a mulher cair, um olhar de horror estampado em seu rosto. O tempo pareceu congelar enquanto ele a segurava nos braços, o sangue começando a escorregar entre seus dedos. A cena era de desespero absoluto. As pessoas em volta gritavam e corriam, mas tudo o que Victor podia ver era o olhar perdido da mulher. Quem era você? Ele balbuciou, sem conseguir entender. Era como se a vida dela estivesse se esvaindo na escuridão, e a verdade, que parecia tão próxima, agora estava coberta por um manto de dor. Não, isso não pode acontecer. Ele sentiu o desespero tomar conta, a onda de emoções derrubando-o. Por favor, não me deixe. Elias estava ao lado, seu olhar travado entre a mulher e o homem armado. E a cena se transformou em um espetáculo de incertezas. O homem recuou, seus olhos cheios de um desespero que pareciam unidos aos de Victor. Mas antes que ele pudesse pensar em fazer algo, mais disparos ecoaram. Para onde você está olhando, Andrade? Uma voz conhecida ressoou na confusão. Victor levantou os olhos e reconheceu a figura familiar, seu irmão Daniel, que aparecia como um fantasma no meio do caos. O rosto dele estava tenso. E Victor sentiu um frio na espinha. Por que você está aqui? Victor gritou, sem entender. O que ele estava fazendo ali? Você nunca deveria ter desencadeado isso, Victor. Daniel respondeu, a voz enérgica e cheia de uma raiva reprimida. Você não sabe o que está lidando. A verdade não nos pertence. O olhar de Daniel colidiu com o do homem armado, e Victor percebeu que o caos ao redor era mais do que um acidental encontro com o passado. Havia uma conspiração, um segredo sombrio envolvendo toda a sua família. E a mulher que ele tão desesperadamente queria salvar se tornava apenas mais uma peça nesse jogo mortal. Se você se importar com a verdade, fique longe dela, Daniel gritou, a tensão crescendo ao seu redor. Victor estava em choque, a dolorosa revelação se cruzando com a tragédia que se desenrolava diante de seus olhos. Ele estava pronto para descobrir uma verdade que poderia quebrar a sua família para sempre. E o que estava em jogo era muito maior do que ele poderia suportar. A mulher estava sem vida em seus braços. E agora, seu irmão parecia ser o último eque. Enquanto a tempestade ao redor aumentava, ele sentiu que o nó em sua garganta se fechava,
deixando-o num abismo de desespero e fúria. Mas no fundo, uma única pergunta queimava em sua mente. Quem poderia realmente confiar naqueles momentos de pura incerteza? Victor estava paralisado. A mulher em seus braços, agora sem vida, deixava um vazio imenso, uma dor que tudo consumia. O homem encapuzado se foi. O grito dele ainda ecoava em sua mente. Daniel, seu irmão, estava ali e algo não parecia certo. Os olhos de Daniel queimavam com um tipo de raiva que Victor nunca tinha visto antes. Você nunca devia ter se aproximado dela. Daniel gritou, a voz cheia de desprezo. O que você fez foi estupidez. Agora eles estão atrás de você. Eles? Victor se desfez daquela estranheza, sentindo-se como se estivesse em uma cena de pesadelo. Quem são os eles? O que você sabe, Daniel? A adrenalina disparava e a dor por perder aquela mulher lutava contra a necessidade de respostas. O olhar de Daniel era um misto de alívio e apreensão. A verdade é mais obscura do que você imagina. Você não tem a mínima ideia do que essa mulher significava. Não para você, mas para a família Andrade. Ele pronunciou o nome com desdém. Elias, que estava ao lado, olhava os dois com um misto de compaixão e urgência. O caos à volta parecia distante, mas a pressão estava crescendo. Victor, você precisa sair agora! Elias o puxou, mas ele estava grudado ao chão. A confusão gerando um turbilhão de emoções. Sobre a mulher, o que ela tinha? O que você sabe que pode me ajudar? Daniel franziu a testa, as palavras lutando para sair. Mas havia algo em seu olhar, um relâmpago de medo. Você não entenderia. A história que você acha que conhece é tudo uma mentira. Seu passado é uma armadilha. Então, algo mudou. Daniel puxou um objeto do bolso. Era um pendrive, brilhando sob as luzes da cidade. Isso pode te dar mais respostas do que você quer. Mas você não deve. Não deve o quê? Victor interrompeu, sua voz alta e autoritária. Falar a verdade? Entender quem eu sou de verdade? Eu não posso simplesmente me afastar disso. O medo e a fúria se misturavam, e ele viu a frustração nos olhos de Daniel. De repente, uma explosão próxima interrompeu o diálogo, fazendo todos se encostarem. O chão vibrou e um calor do fogo explodiu, fazendo o caos retornar. O pânico tomou conta novamente, e a multidão começou a correr insegura. Victor viu um grupo de homens se aproximando. Seus rostos estavam cobertos e segurando armas. Um de seus rostos era familiar. O queixo de Victor ficou tenso. Não, ele sussurrou. Era um antigo rival de sua família. Alguém que estava sempre à espreita, esperando pela oportunidade de atacar. Run! Gritou Elias, arrastando Victor pela mão. A verdade vai custar sua vida. Você precisa decidir agora. Mas o pendrive... Victor hesitou, mas Daniel já havia desaparecido na multidão, e em um instante ele se viu sozinho. O medo tomou conta. Quem ele poderia confiar agora? Os homens armados se espalharam, e Victor percebeu que um deles estava indo em direção à mulher caída. Não podia deixá-la lá. Uma onda de determinação tomou conta dele. Ele correu em direção à cena, rasgando o espaço entre ele e os perigos à frente. Então foi quando Tim, o amigo de infância, alguém que ele pensava que estava do seu lado, surgiu segurando uma arma. Desculpe, Victor, ele disse, a voz embargada. Eu não posso deixar você sair. O coração de Victor parou. Tim, o quê? Você? É você? Ele se sentiu traído. Por que você está fazendo isso? É uma questão de sobrevivência, Victor. Tim respondeu, os olhos se desviando em desgosto. Desculpe, é para sua proteção e para a proteção da nossa família. Naquele momento, a verdade ficou nua e crua. O mundo de Victor virou de cabeça para baixo. O que ele estava prestes a descobrir poderia não só ferir sua sanidade, mas destruir tudo ao seu redor. A sombra de um legado sombrio pairava sobre ele, mais perto do que nunca. E as perguntas começaram a surgir. Ele poderia se libertar?
E quem realmente é seu amigo? No centro daquele caos, lágrimas escorriam pelo seu rosto, e o nó na sua garganta ficou ainda mais apertado. Ele sabia que a tempestade estava apenas começando, e a reviravolta estava prestes a se tornar ainda mais dolorosa. O passado e o presente colidiam, ameaçando deixar apenas a devastação em seu rastro. Que verdade estava ali, em jogo, pronta para ser revelada? Victor estava paralisado. A mulher em seus braços, agora sem vida, deixava um vazio imenso, uma dor que tudo consumia. O homem encapuzado se foi, o grito dele ainda ecoava em sua mente. Daniel, seu irmão, estava ali, e algo não parecia certo. Os olhos de Daniel queimavam com um tipo de raiva que Victor nunca tinha visto antes. Você nunca devia ter se aproximado dela. Daniel gritou, a voz cheia de desprezo. O que você fez foi estupidez. Agora eles estão atrás de você. Eles? Victor se desfez daquela estranheza, sentindo-se como se estivesse em uma cena de pesadelo. Quem são os eles? O que você sabe, Daniel? A adrenalina disparava e a dor por perder aquela mulher lutava contra a necessidade de respostas. O olhar de Daniel era um misto de alívio e apreensão. A verdade é mais obscura do que você imagina. Você não tem a mínima ideia do que essa mulher significava. Não para você, mas para a família Andrade. Ele pronunciou o nome com desdém. Elias, que estava ao lado, olhava os dois com um misto de compaixão e urgência. O caos à volta parecia distante, mas a pressão estava crescendo. Victor, você precisa sair agora! Elias o puxou, mas ele estava grudado ao chão, a confusão gerando um turbilhão de emoções. Sobre a mulher, o que ela tinha? O que você sabe que pode me ajudar? Daniel franziu a testa, as palavras lutando para sair. Mas havia algo em seu olhar, um relâmpago de medo. Você não entenderia. A história que você acha que conhece é tudo uma mentira. Seu passado é uma armadilha. Então, algo mudou. Daniel puxou um objeto do bolso. Era um pendrive, brilhando sob as luzes da cidade. Isso pode te dar mais respostas do que você quer, mas você não deve. Não deve o quê? O Victor interrompeu, sua voz alta e autoritária. Falar a verdade? Entender quem eu sou de verdade? Eu não posso simplesmente me afastar disso. O medo e a fúria se misturavam, e ele viu a frustração nos olhos de Daniel. De repente, uma explosão próxima interrompeu o diálogo, fazendo todos se encostarem. O chão vibrou e um calor do fogo explodiu, fazendo o caos retornar. O pânico tomou conta novamente, e a multidão começou a correr insegura. A tensão estava à flor da pele, e isso era suficiente para que um grupo de homens se aproximasse, seus rostos cobertos e segurando armas. Um deles era um rival de sua família, sempre à espreita. O golpe na linha do tempo de Victor atingiu como um dardo. Mas um novo som chamou sua atenção, uma gritaria distante de alguém que se aproximava. Era a mulher da história. Ou melhor, um eco dela. A mulher caída estava se levantando. Seu rosto, antes pálido, agora carregava um olhar decidido. "Victor!" ela gritou, a voz cheia de uma força jamais vista. "Eu não estou morta! Você precisa me ouvir!" A multidão parou. Victor não podia acreditar. Aquela mesma mulher com um olhar fixo e determinado. Era como se tudo tivesse mudado em um segundo. Daniel estava em choque. "O que você está fazendo aqui? Você estava..." Sua voz falhou. "Eu fui ferida, mas não estou morta." "A verdade é mais difícil de lidar do que você pensa, Daniel." Ela olhou nos olhos de Victor, um brilho de confiança misturado à urgência. "A verdade que você busca está em seu sangue, e o que você precisa saber sobre os Andrade é que somos todos parte disso." Desviando o olhar, Daniel gritou, "Não, você não pode! Você não sabe o que isso significa." O medo estampado no seu rosto era palpável, mas a mulher não hesitou. "Victor, você precisa confiar em mim. Eu sou mais do que você imagina." E num movimento rápido, ela segurou o pendrive que Daniel havia deixado cair,
conectando-o a um retroprojetor improvisado que alguém havia esquecido. A tela se iluminou. A primeira imagem, um histórico de um crime, escândalos envolvendo os Andrade e seus rivais, surgia. E ao fundo, outra imagem, uma foto de uma cena que a maioria não conseguiria ver. Era uma reunião clandestina. E dentre os rostos conhecidos estava o de Daniel e o de outro homem que Victor reconheceria em qualquer lugar. Seu pai. Isso é impossível. Ele se virou, atordoado. Meu pai estava envolvido com toda essa podridão? O choque reverberou. Todos nós temos segredos, Victor. Não é só você. Sua vida é uma ilusão montada sobre a dor dos outros. O que você vai fazer agora? Fugir ou encarar de frente? Perguntou a mulher. Daniel estava em desespero, mas Victor sentia algo mudar. Você tá certo, mas eu preciso da verdade, e você sabe o que isso significa, não é? E enquanto a confusão tomava conta, a sirene de um carro de polícia se aproximava. Está apenas começando, Andrade, a mulher gritou, sua determinação renovada. E enquanto o caos se intensificava, o caminho à frente parecia se abrir, repleto de segredos e escolhas que mudariam tudo. O que Victor faria agora? A tempestade estava prestes a explodir, e as dúvidas o cercavam como vultos que sussurravam a verdade que ele tanto temia conhecer. Em meio ao tumulto, uma única pergunta pairava no ar: até onde ele estaria disposto a ir para descobrir a verdade? Victor estava paralisado. A mulher em seus braços, agora sem vida, deixava um vazio imenso, uma dor que tudo consumia. O homem encapuzado havia desaparecido, e o grito dele ainda ecoava em sua mente. Daniel, seu irmão, estava ali, e algo não parecia certo. Os olhos de Daniel queimavam com um tipo de raiva que Victor nunca tinha visto antes. Você nunca devia ter se aproximado dela, Daniel gritou, a voz cheia de desprezo. O que você fez foi estupidez. Agora eles estão atrás de você. Eles? Victor se desfez daquela estranheza, sentindo-se como se estivesse em uma cena de pesadelo. Quem são os eles? O que você sabe, Daniel? A adrenalina disparava, e a dor por perder aquela mulher lutava contra a necessidade de respostas. O olhar de Daniel era um misto de alívio e apreensão. A verdade é mais obscura do que você imagina. Você não tem a mínima ideia do que essa mulher significava. Não para você, mas para a família Andrade. Ele pronunciou o nome com desdém. Elias, que estava ao lado, olhava os dois com um misto de compaixão e urgência. O caos à volta parecia distante, mas a pressão estava crescendo. Victor, você precisa sair agora! Elias o puxou, mas ele estava grudado ao chão, a confusão gerando um turbilhão de emoções. Sobre a mulher, o que ela tinha? O que você sabe que pode me ajudar? Daniel franziu a testa, as palavras lutando para sair. Mas havia algo em seu olhar, um relâmpago de medo. Você não entenderia. A história que você acha que conhece é tudo uma mentira. Seu passado é uma armadilha. Então, algo mudou. Daniel puxou um objeto do bolso. Era um pendrive, brilhando sob as luzes da cidade. Isso pode te dar mais respostas do que você quer. Mas você não deve. Não deve o quê? Victor interrompeu, sua voz alta e autoritária. Falar a verdade? Entender quem eu sou de verdade? Eu não posso simplesmente me afastar disso. O medo e a fúria se misturavam, e ele viu a frustração nos olhos de Daniel. De repente, uma explosão próxima interrompeu o diálogo, fazendo todos se encostarem. O chão vibrou e um calor do fogo explodiu, fazendo o caos retornar. O pânico tomou conta novamente, e a multidão começou a correr insegura. A tensão estava à flor da pele, e isso era suficiente para que um grupo de homens se aproximasse, seus rostos cobertos e segurando armas. Um deles era um rival de sua família, sempre à espreita. O golpe na linha do tempo de Victor atingiu como um dardo, mas um novo som chamou sua atenção.
uma gritaria distante de alguém que se aproximava. Era a mulher da história, ou melhor, um eco dela. A mulher caída estava se levantando. Seu rosto antes pálido agora carregava um olhar decidido. "Victor!" ela gritou, a voz cheia de uma força jamais vista. "Eu não estou morta! Você precisa me ouvir." A multidão parou. Victor não podia acreditar. Aquela mesma mulher, com um olhar fixo e determinado. Era como se tudo tivesse mudado em um segundo. Daniel estava em choque. "O que você está fazendo aqui? Você estava..." Sua voz falhou. "Eu fui ferida, mas não estou morta." "A verdade é mais difícil de lidar do que você pensa, Daniel." Ela olhou nos olhos de Victor. Um brilho de confiança misturado à urgência. "A verdade que você busca está em seu sangue. E o que você precisa saber sobre os Andrade é que somos todos parte disso." Desviando o olhar, Daniel gritou: "Não, você não pode, você não sabe o que isso significa." O medo estampado em seu rosto era palpável. Mas a mulher não hesitou. "Victor, você precisa confiar em mim. Eu sou mais do que você imagina." E num movimento rápido, ela segurou o pendrive que Daniel havia deixado cair, conectando-o a um retroprojetor improvisado que alguém havia esquecido. A tela se iluminou. A primeira imagem, um histórico de um crime, escândalos envolvendo os Andrade e seus rivais, surgia. E ao fundo, outra imagem, uma foto de uma cena que a maioria não conseguiria ver. Era uma reunião clandestina, e dentre os rostos conhecidos estava o de Daniel e o de outro homem que Victor reconheceria em qualquer lugar. Seu pai. Isso é impossível!" Ele se virou atordoado. "Meu pai estava envolvido com toda essa podridão?" O choque reverberou. "Todos nós temos segredos, Victor. Não é só você. Sua vida é uma ilusão montada sobre a dor dos outros. O que você vai fazer agora? Fugir ou encarar de frente?" perguntou a mulher. Daniel estava em desespero, mas Victor sentia algo mudar. "Você tá certo, mas eu preciso da verdade. E você sabe o que isso significa, não é?" E enquanto a confusão tomava conta, a sirene de um carro de polícia se aproximava. "Está apenas começando, Andrade." A mulher gritou, sua determinação renovada. E enquanto o caos se intensificava, o caminho à frente parecia se abrir, repleto de segredos e escolhas que mudariam tudo. Victor ficou paralisado, a imagem na tela ainda o atingindo. Mas então, uma explosão ainda maior irrompeu, e a cena tomou um rumo sombrio. O chão tremeu sob seus pés, e tudo desmoronou ao seu redor. O pânico era palpável. Ele viu pessoas caindo, gritos ecoando na noite, e as sombras dançavam freneticamente. E então um homem saiu de repente da fumaça. Ele não era um estranho, mas o próprio pai de Victor. "Victor, agora não! Precisamos fugir!" A expressão dele era de desespero. O choque varreu o corpo de Victor. Você tá vivo!" O pai fez um gesto. "Esse lugar não é seguro. Você não sabe o que está prestes a acontecer." Ele puxou Victor para o lado, mas a mulher se interpôs entre eles. "Não, ele precisa saber a verdade sobre você, sobre nós." A mulher gritou, sua voz cortando o caos. "Você não pode escondê-la mais." "Silêncio!" o pai gritou, e a intensidade no ar aumentou. Uma tensão insuportável emana dele. Victor sentiu adrenalina percorrendo suas veias. Ele olhou para seu pai, depois para a mulher, como se suas vidas dependessem disso. "Você é um traidor!" A mulher gritou, gesticulando para o pai de Victor. "Você tentou esconder isso por muito tempo, mas esses segredos te consomem." E então, em um movimento inesperado, o pai sacou algo. Uma arma. A tensão cortava o ar como uma faca afiada. "Você precisa entender, Victor. Este homem estava prestes a te destruir. A verdade é um peso que não carrego mais. Você não tem ideia do que está fazendo aqui." Victor ficou atônito. O mundo desabou ao seu redor. Você me traiu?" ele murmurou, a revelação inundando seu ser. Mas a mulher não tinha intenção de recuar. "Se você atirar, perderá tudo. Isso não se trata apenas de sobrevivência. Trata-se de revelar a verdade de uma vez por todas." Nesse momento,
A decisão estava nas mãos de Victor. O que ele faria? As vozes gritando à sua volta não significavam nada. A única coisa clara era a batalha entre a verdade e a traição, gravada em seu coração. E o nó na garganta se fechava ainda mais, enquanto a tempestade prometia uma virada devastadora. A escolha que ele fizesse agora mudaria tudo. Victor sentiu o tempo parar. A tensão no ar era palpável e, ao mesmo tempo, estranhamente pesada. A mulher, de pé, desafiava seu pai com um olhar que misturava coragem e desespero. "Você não pode continuar escondendo a verdade", ela gritou, a voz carregada de raiva e medo. "Cale a boca! Você não sabe do que está falando!" Daniel, seu irmão, estava em desespero, mas o que ele temia parecia mais evidente do que nunca. Victor olhou para o semblante de seu pai, buscando respostas, buscando a justificação que poderia amenizar a dor que se instalara em seu peito. "Você precisa entender, Victor. Isso não é apenas sobre você. É sobre o que estão fazendo com nossa família." A voz firmava, mas a incerteza tremia nas mãos de seu pai. O ambiente estava carregado, como um campo de batalha prestes a explodir. As pessoas ao redor assistiam, inquietas e temerosas, como se fossem coadjuvantes de um filme em que o desfecho guardava a própria vida. O que mais você poderia estar escondendo? O que mais pode acontecer? A urgência em suas palavras tornava tudo ainda mais sombrio. O olhar da mulher o penetrava, como se ela fosse a única que realmente enxergava o abismo que se abria diante deles. "A verdade está prestes a sair, e você não pode parar um furacão com uma mão." E então tudo mudou em um brilho assassino. Seu pai disparou a arma. Um eco surdo reverberou por toda a cena. Victor sentiu uma dor aguda irradiar por seu peito. Não era só o desespero. Era uma onda de perda. Mas antes que a realidade pudesse desabar sobre ele, a mulher caiu de joelhos, fazendo seu coração acelerar. "Não!" Um grito sufocado escapou de sua boca, e a imagem dele se atirando em direção a ela parecia um gesto de amor e desespero. Quando suas mãos tocaram o corpo dela, percebeu que não era tarde. Um golpe de vida ainda pulsava, e a força dela irradiava em ondas. As feridas da vida a tinham moldado de maneira diferente. Ele se virou para seu pai. "Você é um covarde!" A fúria se transformou em uma força vital, um grito que ecoou com toda a dor acumulada e a frustração. "Toda a verdade do passado está agora nas minhas mãos." O olhar de seu pai se contraiu em remorso. "Não era para acabar assim, Victor. A maneira como nossa família sobrevive é complexa." "Complexa?" Ele riu, um som ressoante que saiu quase como um choro. Não havia complexidade que pudesse justificar a dor que eles causaram. "Apenas revela a verdade, pai. A verdade que todos temem." Naquele instante, a cidade ao redor pareceu silenciar. Cada rugido dos motores na rua se tornou distante. O que estava em jogo era muito maior do que eles. O homem encapuzado havia desaparecido. E o que restava agora era um choque coletivo das consequências. A realidade cobria a cena com um véu de incerteza. "Janice", a mulher sussurrou, fazendo referência à antiga amiga de Victor. Ele percebeu que as conexões que ligavam todos eram mais profundas do que ele imaginara. Ela havia carregado um segredo que poderia mudar a direção deles. "Você precisa se reunir com ela, Victor. Ela detém a chave." "E se eu não quiser mais?" Victor olhou intensamente para o pai. "E se eu decidir tomar o que é meu? Minha vida não pode estar baseada em mentiras." Ou um movimento rápido. Ele estendeu a mão para o pendrive que Daniel ainda tinha. "Eu irei utilizar isso e descobrir a verdade. O que você fizer agora é irrelevante." Pareceu hesitar, mas a determinação nos olhos de Victor não deixava espaço para dúvidas. E a mulher, agora sentada, exibia um brilho de esperança. Eles não estavam sozinhos. O acordo oculto entre eles poderia ser a luz em meio à tempestade. E tudo começava a fazer sentido. As sirenes policiais se aproximavam, e o ruído da noite se tornou agudo. Todos estavam prestes a ser notificados de que o jogo estava prestes a mudar.
Você precisa agir agora, Victor. É sua única chance. A mulher implorou, a luz da esperança iluminando seu olhar. Ele olhou ao redor, sentindo o peso daquela escolha. O passado e o presente colidiam com uma força que ele nunca tinha imaginado. O que ele faria? Uma escolha que poderia não só moldar sua vida, mas transformar todo o legado da família Andrade. Com o coração acelerado, ele tomou uma decisão. Ao olhar os rostos de todos ao seu redor, a determinação se tornou um grito silencioso em sua mente. Ele não iria mais fugir. Ele enfrentaria a verdade, custasse o que custasse. E assim, enquanto os carros de polícia se aproximavam, Victor estendeu a mão, determinado a desenterrar os segredos que moldaram sua história e sua família, não importando as consequências. Agora é sua hora, leitor. Não deixe passar este momento. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão fazer seu coração acelerar. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você ama cada novo capítulo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final surpreendente. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este.